Pessoal, na aula passada nós falamos muito sobre capacidades diferentes, capacidades adequadas de compressores, onde o nosso foco era o quê? Eficiência energética no alívio. A gente diminuir o custo com o alívio dos compressores, que a gente sabe que é o grande vilão. Mas nessa aula de hoje a gente pretende falar também sobre a eficiência energética em carga. Ou seja, dá para economizar ainda alguma coisa em carga nos compressores. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Air Leader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. E para falar disso, o primeiro ponto nosso é falar sobre a redução de pressão, tá certo? Que os compressores vão trabalhar. O segundo ponto é falar sobre os compressores centrífugos. E o terceiro ponto é a gente falar sobre cálculo de tendência de consumo de ar, tá? Vamos falar rapidamente então sobre a redução de pressão. Quando a gente precisa botar os compressores, organizar a maneira como os compressores trabalham, se você não tem um gerenciador, o comum do mercado é o quê? Você fazer uma cascata. Alguém entra antes para assumir uma demanda e é o último a sair. Aí você tem um outro que, se a pressão seguir caindo, ele tem um outro ajuste de pressão para que atenda-se à demanda. Tá? E um terceiro, um quarto, um quinto e assim sucessivamente. Quanto maior a central, mais compressores em cascata e, consequentemente, eu tenho ajuste, um range de pressão maior para cada um dos compressores. Eu preciso deixar ali 0,2, 0,3 bar de diferença entre cada compressor para que eles não se encavalem. Então, eu tenho que deixar isso. O resultado é que eu vou ter para alguns compressores mais de um bar a mais de pressão. Se eu tiver 5, 6 compressores numa estação, eu vou precisar de um bar eventualmente a mais num compressor do que ele efetivamente precisa entregar na linha. Tá certo? Só para eu conseguir dar uma sequência operacional ou dar algum controle entre eles. É aí que é importante a presença do gerenciador, tá? Porque o gerenciador, ele olha a pressão na linha, o quanto você quer saindo da central de compressão para o sistema de ar comprimido, para os usuários. Então, esse é o ponto fundamental para a gente, tá? Então, o que eu seto no meu gerenciador? Eu coloco, olha, eu quero uma faixa de 0,3 para baixo, 0,3 para cima. Eu quero trabalhar com 6 bar, então eu ajusto para 5,7 e 6,3. Ou vou trabalhar com 7 bar, eu vou botar para 7,3, 6,7. Mais ou menos isso que a gente vai fazer. O meu gerenciador vai cuidar para que eu tenha esse ajuste de pressão no sistema e não qualquer outra coisa, tá? Então é o ponto fundamental isso. Por que é importante isso? Porque à medida que eu boto o compressor para botar mais pressão, para cada bar de pressão a mais, eu estou consumindo em torno de 6% a mais de energia elétrica. Então, na hora que eu tenho aquele primeiro compressor de uma sequência de 6 com um bar a mais de pressão para desligar, eu estou consumindo naquela máquina 6% a mais de energia. E isso é ineficiência. Então, para o gerenciador, ele vai simplesmente dizer, liga quem, entra quem e sai quem para um determinado nível de pressão. Mas todos os compressores vão trabalhar para atender aquele nível. E quem cuida disso é o gerenciador, é o maestro da banda. Tá? Então, esse é o ponto, essa é a vantagem de você deixar de ter cascata e passar a ter um gerenciador. É para você garantir que você vai ter uma pressão menor ajustada, só com 0,3 para cima ou para baixo, e isso é válido para todos os compressores, do maior ao menor. O segundo ponto importante a gente falar é sobre o centrífugo. Nós já falamos anteriormente da importância do centrífugo na base de carga. Porque se a sua planta tem volume de ar, uma base de carga que justifica um centrífugo, vale considerar a instalação dele. Por quê? Ele é 25% a 30% mais eficiente do que um parafuso. Mas isso, pessoal,
exclusivamente a 100% de carga. Se ele não trabalhar 100%, não vale isso que nós estamos falando, porque aí a perda dele no alívio é muito alta e acaba com essa vantagem dele. Então, tem um consumo grande, dá para pensar em centrífugo? Considere a possibilidade, mas você tem que ter a certeza de que a sua base de carga, ele atende a sua base de carga e eventualmente sobra ainda alguma coisinha para ser preenchido. Mais uma vez, se não é medido, não é controlado. E é fundamental que vocês conheçam bem a base de carga de vocês. E o terceiro ponto que a gente tem que falar é o cálculo por tendência de consumo. Tá? Os gerenciadores que utilizam essa metodologia, eles fazem o quê? Eles procuram manter aquela faixa de pressão estável, tá? Independente do tipo de compressor que você tem. O que ele faz, na verdade, é o seguinte, ele se antecipa à pressão na linha, à queda da pressão na linha. Ele percebe uma variação, avalia que tipo de variação é essa, muito rápida, muito lenta, para ele tomar a decisão de qual tipo de compressor de modulação que vai entrar ali para garantir. E com isso ele liga o compressor que vai ter o menor custo de alívio para colocar em carga e com isso garantir que você vai estar sempre trabalhando com a capacidade de carga mais adequada à sua demanda, porque ele não vai ligar um compressor muito grande se a sua variação que está vindo aí é pequena. Então você vai botar um compressor menor para uma variação pequena, um compressor maior para uma variação maior. É fundamental isso daí e é outro fator diferenciado para fazer a redução de consumo em carga. O segundo aspecto que a gente tem que levar em conta, falando de centrais de ar, tá? É a questão da implantação. Nós já falamos em vídeos anteriores sobre as limitações que quem dimensionou a central tinha quando dimensionou. Nós falamos de engenharia, dados às vezes não estavam disponíveis com a precisão que precisavam, você não tinha uma noção correta do consumo, o fator de demanda muitas vezes é estimado e a pessoa teve que dimensionar uma central baseado nesses dados, não empíricos, porém dados que não eram precisos sobre a operação. E a realidade se mostrou, tá? A planta cresceu, a planta diminuiu, o tipo de produto mudou, mudaram os equipamentos mais eficientes, menos eficientes. O fato é que aquela central foi dimensionada numa fase e a sua realidade hoje é outra. Então, naquela fase era muito comum você partir da premissa de que eu tenho um consumo flat e eu vou dimensionar um compressor flat. Nós já vimos que isso na prática não vale. Então, é o que nos leva para o nosso próximo tópico, que é você falar o que eu hoje, na operação da minha fábrica aqui, estou na manutenção, estou na utilidades, o que é que eu posso fazer para corrigir o dimensionamento que, não vamos dizer que estava errado, talvez estivesse dentro das possibilidades adequado para a época e para a realidade que se tinha na engenharia. E hoje você tem que mudar. A primeira coisa é conhecer o seu consumo de ar. O quanto você consome hoje de ar efetivamente na sua planta, você sabe? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, está na hora de descobrir. O que é medido pode ser controlado. Então, vá, meça o que você consome. E a partir disso, dá para você fazer uma análise do que efetivamente eu preciso melhorar em termos de capacidades diferentes de compressores para, com o gerenciador, conseguir adequá-los à minha realidade hoje aqui. E para o futuro, tendo os compressores, o gerenciador, independente se o seu consumo vai aumentar ou ele vai diminuir, você vai ter as ferramentas para se adequar a essa nova realidade. E isso é o melhor que você pode ter hoje. Ok, pessoal? Mais uma vez, o que não é medido não é controlado e vamos para a próxima aula. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço!